Olá, público leitor. Retornamos para mais um encontro cultural através da leitura. Desta vez trouxemos uma obra filosófica do autor Erasmo Desidério, conhecido como Erasmo de Roterdã, por sua origem holandesa. O narrador, ou melhor, a narradora, é a própria loucura. Ela afirma que, se ninguém a elogia, ou melhor, a considera como uma doença, faz-se necessário então um autoelogio. Afirma também que os seres humanos, de maneira geral, não escapam de se envolver com ela, seja em seu estado permanente ou em alguns momentos da vida. Ela diz que não é algo que se pode desprezar, pelo contrário, é até essencial para a vida. Isso a própria loucura faz esse elogio, que ela é essencial para a vida. A alegria, a distração, o prazer, o lazer, tudo é patrocinado por sua intervenção. De maneira satírica que o enredo vai se conduzindo, através de uma leitura que oferece uma expectativa nova a cada página. Inicialmente, observa-se uma crítica à filosofia existente lá na época do autor, a qual não pregava uma construção, digamos, razoável da razão, mas dedicava-se à adulação dos poderes vigentes da realeza e da igreja, no caso da religião, bem como para satisfazer o ego dos filósofos, os quais eram recompensados por esses préstimos. O objetivo geral, né, da obra, o Elogio da Loucura, é alcançar, de maneira geral, os seres humanos nas suas diversas manifestações, suas ações, seus comportamentos, seus pensamentos. A loucura, ela tem queixa dos seres humanos, porque muitas vezes ela é difamada até pelos mais loucos que não a assumem, embora vivam dela. Os discursos eruditos e formais, muitas vezes, eles são formulados de elementos enfadonhos que levam a plateia ao sono e ao bocejo, enquanto que os discursos mais leves, mais alegres, ou seja, mais loucos, produzem a atenção. Até a loucura dos sábios, né? Ele diz que até os sábios também são loucos por acreditar em seu próprio ego, produzindo a sabedoria para si e não a distribuindo. Ou seja, se a sabedoria fica algo apenas para satisfação do ego, sem uma modificação da sociedade, torna-se também uma loucura, ficando preso na sua própria sapiência. Neste contexto, né, os loucos mais perfeitos são os sábios, porque não sabem fazer com que sua sabedoria seja transformadora da sociedade. A loucura é intensificada pela embriaguez, pela ignorância, pela preguiça, pela adulação, pelos prazeres. Tudo isto deve a ela a governabilidade do mundo. Já ouvimos falar da demência como uma doença degenerativa da mente humana. No entanto, este processo ele está presente na humanidade no seu dia a dia, porque não faz com que esta venha a refletir sobre as consequências dos atos, muitas vezes que são impulsos inerentes a todas as pessoas, sendo levadas a tocar para frente, levar adiante os seus projetos. Cita-se nesta obra a perpetuação, por exemplo, da geração humana. Se todas as pessoas fossem raciocinar, relembrar, poderia desistir. Como no caso da mulher, as dores do parto. Se ela fosse pensar nas dores do parto, não deveria gerar um ser humano, né, para vir à Terra. Também a construção do indivíduo, da pessoa na sociedade, como o investimento na educação,
a saúde, né? A preocupação, a exposição de um novo ser a um mundo conturbado e difícil, né, de sobreviver. Então, se a loucura, ela diz que se não houvesse esse processo de esquecimento, esse esquecimento, digamos assim, voluntário, a espécie humana se extinguiria. Dois fatores primordiais merecem também a nossa atenção: a juventude e a velhice. A juventude é o ponto inicial da loucura humana. Podemos observar que os jovens são os que mais se expõem a processos, digamos, de loucura, sem ter uma reflexão sobre situações que venham a se envolver. Eles ignoram os perigos que possam vir e avançam para conquistar suas intenções. É o espírito aventureiro e desbravador que aflora nesta fase da vida. Em relação à segunda, a velhice, observa-se a exposição dos, dos atos e palavras sem mais tanta inibição para falar ou fazer algo. Acabamos de comentar sobre a obra Elogio da Loucura, cujo autor é o Erasmo Desidério, conhecido como Erasmo de Roterdã, por sua origem holandesa. Se analisarmos a fundo, podemos refletir que não se trata de referendar os atos fora da razão, os quais ocorrem na atividade humana, mas de esclarecer e mostrar uma realidade presente na vida, que esses atos, essas ações, esses pensamentos, eles existem, não podemos fugir. Que talvez possamos pensar na possibilidade de buscar o equilíbrio entre a lucidez e a loucura, como ele diz. Este equilíbrio que nos torna conhecer estes procedimentos que ele tratou na obra, uma vez que são partes integrantes, né, da vida, desde o seu surgimento até os dias atuais no nosso planeta.